Eu senti como se estivesse voando a 1000 milhas por hora para o céu. E eu estava subindo super rápido. Como se as forças G que estavam atingindo meu corpo fossem, tipo, destruir meu corpo, que meus ossos fossem quebrar ou como se estivesse sofrendo danos físicos. Voava tão rápido, mas meu corpo foi capaz de suportar. E aquilo parecia tão verdadeiro, tão autêntico, que me deixou completamente em estado de choque. E na nossa frente, eu vi o anticristo. No entanto, seu rosto estava desfocado, como se estivesse escondido de mim. E acho que foi para minha segurança. E ele nos dizia que estava prestes a começar seu reinado sobre a terra. Seu domínio estava para iniciar em breve. Ele começou a falar sobre a rede 6G, porque ele precisaria de uma rede 6G. Mas ele continuou a falar sobre isso de forma insistente. Meus irmãos, eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês para o vídeo que eu vou compartilhar em instantes aqui. É um vídeo muito forte de um irmão americano que tem por nome Josué. Ele acabou de ter uma forte visão da parte do Senhor. Ele teve uma forte visão com o arrebatamento da igreja. E também em outra visão, meus irmãos, foi mostrado a ele o anticristo. E o que chama mais atenção nessa experiência é que Deus mostrou a ele também a criação da rede 6G. E qual ligação tem a rede 6G com o governo do anticristo? E tudo faz muito sentido, meus irmãos, que o Senhor mostrou a ele. Me ajude deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com outras pessoas, amém? Preste atenção. Deus abençoe a todos. Aqui é seu irmão, Josh, irmão Josué, pronto para começar mais um testemunho ao vivo. Mas peço que dê um joinha neste vídeo. Assim podemos levar esta mensagem a mais pessoas. Quanto mais curtidas, mais pessoas poderão ver este vídeo e aprender sobre essas revelações que o Senhor me deu, as quais quero compartilhar com vocês hoje. Pois muitas pessoas têm recebido visões e sonhos sobre o arrebatamento recentemente. Recentemente, isso tem ocorrido com muito mais frequência, e esse é um dos indícios de que Deus está prestes a retornar. Ele está tentando avisar a igreja para que desperte e comece a buscá-lo, ou a começar a orar, ou a jejuar mais, a ler a palavra, e se distanciando de todas aquelas coisas deste mundo que estão nos distraindo e contaminando espiritualmente. Então, queria compartilhar algumas experiências. Foi a experiência mais marcante da minha vida. Foi algo extraordinário. Vou compartilhar a visão. Depois falarei sobre sonhos do arrebatamento. E um certo sonho no qual ele me revelou quando isso vai acontecer, indicando aproximadamente a estação geral em que isso ocorrerá. Ele também me mostrou alguns dos sinais que vamos poder olhar ao redor do mundo nas notícias, na TV e ver, o arrebatamento está prestes a acontecer. Então vamos começar com a visão. Era um dia comum. Eu me lembro de que estava em casa, na sala de estar. Eu estava esperando um amigo. Íamos passar um tempo juntos, e eu estava esperando o amigo sentado no meu sofá. De repente eu vi pequenas línguas de fogo surgirem por toda a sala de estar. Pequenas línguas de fogo. E isso me lembrou do dia de Pentecostes. O dia em que o Espírito Santo desceu e as pessoas falaram em línguas. Então, isso me mostrou que o Espírito Santo estava na minha sala. Aquelas línguas de fogo eram como as que as pessoas viram no dia de Pentecostes. Na primeira vez que todos começaram a falar em línguas, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, aquele grupo de crentes. E então eu sabia que era o Espírito Santo. E então eu ouvi as trombetas. Eu ouvi o som mais alto. Mas, você sabe, é ensurdecedor, trovejante, sons de trombeta. E pensei comigo mesmo, isso é incrivelmente alto. Aposto que todo mundo na Terra ouviu isso. Foi ensurdecedor. As trombetas eram ensurdecedoras para os meus ouvidos. Ouvi a trombeta um segundo depois. Eu estava voando a uma velocidade de... Eu senti como se estivesse voando a 1000 milhas por hora para o céu. E eu estava subindo super rápido. Eu costumava ir ao Six Flags New England, e eles tinham esse brinquedo, chamava-se Helivator. Que nome ótimo, não é? Mas basicamente era como um desses passeios onde você começava aqui embaixo. Você se sentava aqui nessas cadeiras. Você era preso. E então ele te lançava para cima. Te lançava uns 60 metros no ar. E isso é meio o que eu pensei enquanto eu subia no arrebatamento. Mas era como se fosse 1000 vezes mais veloz.
Eu senti como se estivesse voando tão rápido, como se as forças G que estavam atingindo meu corpo fossem, tipo, destruir meu corpo, que meus ossos fossem quebrar ou, sabe, que eu ia ser, como se estivesse sofrendo danos físicos. Voava tão rápido, mas meu corpo foi capaz de suportar a gravidade e as forças G que estavam atingindo meu corpo, porque naquele momento eu já estava em meu novo corpo glorificado, meu corpo eterno, que era muito mais forte, muito mais potente e imortal. E assim, continuei ascendendo cada vez mais alto. E então, por algum motivo, fiquei curioso. Eu estava olhando para ver se mais alguém estava voando comigo, então eu olhei para baixo, para a Terra, e vi a Terra lá embaixo. Eu estava no espaço e nesse momento pude ver a Terra. E vi pontos azulados e esbranquiçados, pequenos pontos brilhantes que subiam atrás de mim. Instintivamente, percebi que eram as almas de todos os crentes, que foram arrebatados no arrebatamento. E eu fiquei tão feliz de ver meus irmãos e irmãs subindo comigo no arrebatamento. Então, parei de olhar para trás e voltei meu olhar para cima, onde avistei uma cidade branca e brilhante ao longe. Fiquei tão feliz que não consegui conter minha alegria. Eu estava sorrindo e acho que até rindo, sabe? Eu estava voando como um Superman, subindo para o céu, para minha casa eterna. Mas então, antes de eu chegar ao céu, de repente tudo parou. E de repente me vi novamente sentado no meu sofá, na sala de estar. E aquilo parecia tão verdadeiro, tão autêntico, que me deixou completamente em estado de choque. Eu estava como? Eu fiquei sem fôlego, sabe? Estava sentado na minha sala e não conseguia respirar. Parecia mais real do que este mundo. Ouvi outros testemunhos, pessoas que entrevistei. Quando você está no reino espiritual, é muito mais real do que este reino terrestre. Foi quando retornaram à Terra. Agora eu entendo por que dizem isso após essas experiências fora do corpo. Ouvi uma batida na porta. Ouvi batidas e fui abrir a porta e era meu amigo. Ele me viu e percebeu que eu estava em estado de choque. Eu não conseguia falar e estava tremendo muito. Ele me olhou. Disse, "O que há com você?" E eu contei a ele tudo o que aconteceu. Contei como eu estava na minha sala de estar. De repente tive a visão do arrebatamento. Fui levado ao arrebatamento. Um dos sonhos que tive, que permaneceu comigo, foi quando eu me encontrei de pé em uma sala. Numa sala de reunião, uma sala de negócios. E naquele momento era eu e um grupo de pessoas atrás de mim. E tive a percepção de que todos ali eram profetas. Por algum motivo, no sonho, eu sabia que tínhamos o dom da profecia, que éramos profetas. E na nossa frente, eu vi o anticristo. No entanto, seu rosto estava desfocado, como se estivesse escondido de mim. E acho que foi para minha segurança. O Senhor sabe que se eu soubesse a identidade do anticristo, poderia revelá-la em um vídeo. E então, eles me perseguiriam e me eliminariam. E eu não estaria aqui fazendo essas orações e jejuns diários com vocês. Mas de qualquer forma, no sonho, ele estava de pé na nossa frente e estava falando ao grupo, dos profetas que estavam lá. E ele nos dizia que estava prestes a começar seu reinado sobre a terra. Seu domínio estava para iniciar em breve. Ele iria controlar todos os governos. Ele iria controlar todas as moedas. Ele iria controlar todas as religiões. Ele nos revelava seus planos. Ele falou com muita sabedoria, com inteligência e precisão. E eu notei que não via seu rosto, mas via suas roupas. Ele estava vestido de forma muito elegante. Usava roupas muito caras, sob medida para o seu corpo. E ele falava de maneira extremamente inteligente, com uma autoridade impressionante e um poder notável em sua voz, tão convincente que eu percebi claramente que ele é o anticristo, pois ele utilizará essa persuasão para alcançar seus objetivos. Convencer as pessoas a segui-lo, convencer as nações a iniciar uma guerra, uma religião única, uma ordem mundial única. E, enquanto ele começava a falar, ele começou a falar sobre a rede 6G. Fiquei chocado. Pensei, o que ele quer dizer? Porque ele precisaria de uma rede 6G. Mas ele continuou a falar sobre isso de forma insistente. Ele disse, assim que a rede 6G for lançada sobre as nações, eu serei capaz de reinar completamente na Terra. Eu me perguntava, isso não faz sentido para mim. Mas ele continuava falando. Ele mencionou isso 2 vezes. Toda vez que dizia rede 6G,
Meus ouvidos estavam amplificados. Era como se Deus quisesse que eu prestasse atenção na rede 6G. Eu ouvia mais alto quando ele mencionava essas palavras. Então, eu pensei, tudo bem. E então ele começou a nos ameaçar. Ele disse que se qualquer um de nós, qualquer um dos profetas ali, contasse ao mundo sobre seus planos, que ele nos eliminaria. Ele tiraria nossas vidas. E então ele veio até nós, foi até os diferentes profetas na sala, e deu um tapa em uma pessoa, e depois deu um tapa em outra pessoa. E depois ele empurrou outra pessoa. Ele estava realmente tentando nos intimidar e mostrar que estava falando sério. Ele não estava brincando. E então ele veio até mim. E por algum motivo, eu esperava o tapa. Eu esperava ele me bater. Mas isso não aconteceu. Foi como se a proteção sobrenatural de Deus estivesse sobre mim. E no sonho, Deus me revelou. Ou eu senti que a razão pela qual ele não podia me tocar era porque eu estava orando, jejuando e lendo a Bíblia frequentemente. E quando você faz isso, mais proteção sobrenatural é liberada para a sua vida. A graça de Deus se manifesta mais sobre você e você consegue passar por diferentes coisas mais facilmente e evitar certos ataques. Como sabem, estamos orando e jejuando todos os dias de 2025, por todos os pedidos de oração enviados para este ministério. Então, continuem orando conosco, continuem jejuando conosco, ok? Deus realizará feitos extraordinários por meio das orações e do jejum. O inimigo está falando com muitos de vocês. Ele enche suas mentes com vozes negativas. Diz para desistirem. Isso não traz benefício. Vocês não veem resultados. Sua família ainda está agindo mal. Eles ainda agem como demônios. Sua família ainda está doente. Eles ainda têm problemas médicos. Você sabe, você ainda está um desastre. Por que está perdendo tempo nessas reuniões de oração? Por que não faz outra coisa? Mas isso é apenas do inimigo. De qualquer forma, ele estava ao meu lado e eu estava com medo de olhar para ele. Ele estava bem aqui, bem na minha cara, o anticristo. E eu não queria olhar, sabe? Continuei olhando para a parede. Eu estava nervoso. Eu fiquei tipo... Eu estava com medo. E sabe, eu conseguia sentir o ódio no olhar dele. Sentia como se o olhar dele queimasse. Você já teve a sensação de... Já sentiu alguém te observando? Sentiu os olhos em você? Foi assim que me senti. Depois, eu acordei do sonho. Assim que despertei do sonho, ainda na cama, fui correndo para o meu computador e comecei a pesquisar no Google. Quando será lançada a rede 6G? Eu queria descobrir para ter uma noção de quando o arrebatamento poderia acontecer. E eu pesquisei muito. A maioria dos sites dizia que será lançada por volta do ano 2030. Porque a rede 5G foi disponibilizada no ano de 2019. E geralmente a cada 10 anos, a nova geração é lançada. Então isso será lançado por volta de 2030. E então eu comecei a fazer mais pesquisas. E descobri que o dinheiro digital será uma realidade mundial por volta do ano 2030, mais ou menos. E sabemos que o dinheiro digital fará parte do sistema do anticristo. E então tudo se conectou. Enquanto eu pesquisava, percebi que isso estaria conectado à rede 6G, porque com a rede 6G, eles poderão estabelecer esses sistemas online, você sabe. Sistemas sem fio e com o microchip, será necessário uma rede veloz, com um microchip com suas informações, para pagar suas contas. Ter seu dinheiro, suas informações médicas armazenadas no seu chip na mão direita ou na testa. Vai ser necessário algo que tenha uma velocidade muito alta, como a rede 6G. E então, e também, de forma bastante curiosa e interessante, algumas semanas depois, cerca de 2 semanas mais tarde, eu vi um tweet de Donald Trump. E então, cerca de 2 semanas após esse sonho, por coincidência, eu vi que Donald Trump tweetou que ele quer o 6º rede 6G nos Estados Unidos o mais rápido possível. Portanto, as autoridades e os líderes também desejam a rede 6G e estão se esforçando para implementá-la rapidamente nos Estados Unidos e em outros países. E então, acredito que isso foi uma confirmação. Não estou dizendo que Donald Trump é o anticristo. Não é isso que estou dizendo. Eu não sei quem é. Pode ser ele ou outra pessoa. Eu não sei. Mas eu sei que temos que estar preparados. E eu também sei que, embora todos esses sites tenham dito que o arrebatamento poderia acontecer por volta de 2030, poderia acontecer mais cedo, sabe? Poderia acontecer no próximo ano,
Poderia acontecer este ano. A tecnologia já está pronta. A tecnologia, você sabe, já existe há um tempo, mas eles só a liberam alguns anos depois. Mas ninguém sabe o que pode acontecer. Se o arrebatamento ocorrer hoje ou amanhã, eu acredito que eles conseguirão liberar a rede 6G muito mais cedo do que haviam planejado. E assim, eu encorajo a todos a buscar o Senhor agora mais do que nunca, e a continuar orando, jejuando, buscando o Senhor através da sua palavra, estudando a palavra. E não perca da esperança, porque eu realmente sinto que estamos muito perto do fim. E quão trágico seria desistirmos antes de as trombetas soarem e ficarmos para trás? E eu digo isso porque também vi, Deus também me deu sonhos sobre a tribulação e todas as coisas horríveis que vão acontecer. Eu tenho visto os terremotos e os tsunamis que vão acontecer na Terra. Eu vi cidades nos sonhos onde, após os tsunamis, as pessoas estavam apenas debaixo d'água, seus carros, animais, tudo debaixo d'água, sem vida. O Senhor me mostrou demônios. Eles serão soltos sobre a Terra, vão atormentar a humanidade. Demônios que parecem os monstros que vemos na televisão, que vemos naqueles filmes que assistimos, aqueles filmes de terror, aqueles filmes de ação. E isso foi confirmado por outras pessoas no meu canal. Elas também viram demônios no inferno, que pareciam como os monstros que vemos nos filmes de terror. Como os monstros em Aliens, monstros em Jeepers Creepers, monstros que aparecem em todo lugar, você sabe, nesses filmes de anime. Eles são demônios do inferno que estão dando essa inspiração para diferentes diretores e produtores em Hollywood. Então eu só encorajo para aceitar esta palavra, este aviso do Senhor e realmente fazer algumas mudanças em sua vida. Comece a buscá-lo antes que seja tarde demais. Não queremos ficar para trás no arrebatamento. Todos queremos estar prontos para o arrebatamento.